Olá, aluno! Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa disciplina de gestão de projetos. Me apresentando novamente, eu sou a professora Natália Voitas, possuo formação em administração de empresas e possuo MBA em e-commerce, o nosso famoso comércio virtual. A professora também tem mestrado em gestão de organizações com ênfase aí na internacionalização das empresas e na sustentabilidade. E hoje eu retorno aqui para nós avançarmos mais uma vez no nosso conteúdo. Lembrando que nós já estamos no nosso quarto encontro. Passou rápido, não é mesmo? Mas nós conseguimos aqui nesse tempo aprender aí todos os conceitos, os conteúdos importantes para você tirar de letra a gestão de projetos. Assim como nós também vamos aprender mais alguns na aula de hoje, não é mesmo? Então, tema da nossa aula de hoje, olha só, nós vamos conversar sobre gerenciamento de riscos, aquisições e sustentabilidade nos projetos. Professor, isso é importante? Extremamente importante. Saber como evitar riscos, minimizar riscos, fazer ali as melhores aquisições para o projeto, para a organização. Como, profa? Através de uma boa negociação e também focar na sustentabilidade do projeto. O que é essa sustentabilidade? Como nós vamos conversar sobre ela? Como nós vamos abordá-la? Então, nós temos aí muitos conceitos importantes para enriquecer o seu conhecimento sobre a gestão de projetos. Lembrando, durante a nossa aula, participe do nosso chat. A professora fica à disposição para as dúvidas, lembrando que a professora aqui vai respondendo as nossas dúvidas ao final da aula, ok? Então, para você participar, hoje temos mais uma via de acesso, olha só, através do nosso Skype for Business. Então, não perca essa oportunidade, participe, olha só o Skype, é camargo2.tutel@croton.com.br. Então, vamos lá, Camargo 2, número 2, Camargo2.tutel@croton.com.br aí para nós darmos início ao nosso conteúdo do dia, aos nossos conceitos. Então participe aí via Skype, via o chat e não deixe de trazer sua dúvida para a aula, ok? Então, profa, sobre o que nós vamos conversar hoje? Vamos ao resumo da aula. Olha só. Nós já estamos na nossa quarta unidade de ensino, não é mesmo? Então, profa, quais são as competências da unidade de ensino de hoje? Hoje nós vamos conhecer diferentes áreas da gestão de um projeto para poder aplicar técnicas de gerenciamento de riscos, gerenciamento de aquisições, sustentabilidade e portfólio em projetos. Perdão, dando continuidade, temos aqui o resumo do dia, então olha só. Profa, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? O objetivo será desenvolver ali um plano de riscos, executar as cláusulas de um contrato como parte do plano de aquisição de um projeto. Lembra que a profa comentou que ali as aquisições se dariam por meio de uma negociação? É sobre isso que nós vamos conversar aqui na nossa aula de hoje. Também, olha só. Identificar em um relatório o tipo de sustentabilidade envolvida, que pode ser desenvolvimento socioeconômico, responsabilidade socioambiental ou a ecoeficiência. E daí descrevê-la e preparar um plano ali para evitar que algo de ruim venha acontecer a partir desse projeto. Então, nós temos aí que cuidar também para que algo de ruim seja evitado caso venha ocorrer na sociedade, na natureza, na economia da região, ou seja, a gente tem que pensar também nesses três pontos importantes que nós vamos abordar aqui na nossa aula de hoje. E por fim, preencher o mapa estratégico, aluno, que faz parte do nosso plano de gerenciamento de portfólio, não é mesmo? Então nós temos aqui todos esses conteúdos importantes a serem abordados hoje. Profa, palavras-chave do dia, vamos lá. Nós temos então probabilidade, impacto, contratos, ecoeficiência, responsabilidade socioambiental, desenvolvimento socioeconômico e também temos ali o quê? O nosso mapa estratégico a ser trabalhado aqui na nossa aula de hoje. Título do dia, como a professora já havia dito, gerenciamento de riscos, aquisições e sustentabilidade em projetos. Aluno, seja bem-vindo à nossa teleaula 4. Então, frente aí aos conceitos importantes, eu convido você ao estudo da aula de hoje.
Profa, sobre o que nós vamos conversar? Olha só. Nós vamos trabalhar o nosso gerenciamento de riscos, aquisições e sustentabilidade. Então, aqui na gestão dos riscos, nós vamos conversar sobre quais são os riscos, o que é um risco. Prof, eu quero saber o que é um risco. A prof vai depois conceitualizar isso para vocês bem certinho. O que é o risco, como trabalhar para minimizar os riscos e também trabalhando aí para que os riscos não aconteçam. Ok? Retomando ao quadro, olha só, temos também a gestão das aquisições, as compras, como negociar bem, negociar ali insumos, materiais importantes para que o nosso projeto ocorra. Gestão da sustentabilidade, frente ali àqueles pontos que a professora trouxe, colocou aqui no nosso resumo da aula. Então, nós vamos trabalhar o quê? Desenvolvimento socioeconômico, responsabilidade socioambiental e também a ecoeficiência. Para quê, prof? Para a gente gerenciar bem um portfólio, não é mesmo? Esse mapa estratégico aí que a professora traz para que nós possamos aprender ainda mais sobre ele e dar continuidade à nossa aula de hoje. Devido a isso, aluno, eu convido você também aqui a estudar a estrutura de elaboração e gestão de projetos. Prof, o que a gente estuda nisso? O que a gente trabalha nisso? Olha só. A gente conversa sobre quais são os processos de apoio aqui, para gestão e monitoramento dos riscos, riscos aparecendo, dos riscos do projeto, e também nós vamos estudar sobre como se dá o gerenciamento de aquisições e da sustentabilidade e também do portfólio. Nós queremos também aprender sobre este gerenciamento e é sobre isso, é nesse contexto que nós damos início aqui à nossa aula de hoje. Então, se nós pensarmos, é importante levar em consideração esses pontos e como eles são colocados. Então, hoje nós vamos abordar pontos importantes. Então, vamos lá. Riscos, aquisições, sustentabilidade e o nosso portfólio. Olha só no quadro. Então, nós temos aqui estes 4 pontos importantíssimos para um projeto, que são os pontos que serão abordados na nossa aula de hoje. Profa, mas eu lembro aqui que você sempre traz um caso real, uma situação para a gente conseguir colocar os nossos conhecimentos teóricos ali naquela situação e saber como que a teoria pode ser aplicada na prática. Então, você trouxe aí alguma situação geradora de aprendizagem para a gente hoje? Com certeza. Olha a nossa SGA. Olha só que legal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso Rock in Rio. E lembrando, você é o nosso gerente de projetos lá da infraestrutura do Rock in Rio, que vai ser realizado aí quando? No próximo ano. Então, nessa aula, nós vamos estudar como todas as áreas de um projeto se interligam em um único cenário. Olha que interessante. Então, profa, tudo vai linkar? Exatamente. Tudo vai estar interligado, alinhado agora? Exatamente. O projeto, ele não é sozinho. Um projeto, as fases dele ali, as áreas, elas se interligam e é importante esta conexão para que o projeto aconteça. Então, agora, aluno, você será convidado a estudar o plano de riscos, a análise de contrato como parte do nosso plano de aquisições do projeto. Nós vamos trabalhar também a sustentabilidade e o mapa estratégico aqui na nossa aula de hoje. Profa, já a gente vai fazer tudo isso trabalhando ali no nosso Rock in Rio? Exatamente. Profa, Rock in Rio, lembra, é aquele festival de música, de rock, ali onde as pessoas vão para se divertir, para ter o entretenimento, para ouvir uma música, para ter ali um momento agradável, um momento de lazer. Então, lembrando, você é o nosso gerente de projetos e nós estamos agora gerenciando a infraestrutura dele, não é mesmo? A construção do projeto. Rock in Rio é o produto do nosso projeto, ok? Então, a gente não pode esquecer disso e ter ali o melhor evento já feito aqui no Brasil. Então, agora sim, vamos à nossa SP1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! E agora sim, dando continuidade e iniciando aqui a nossa SP1, dando continuidade na nossa aula, a professora traz aqui um tema muito importante, que é gestão dos riscos do nosso projeto. Ah, professora, agora eu vou descobrir o que é risco. Com certeza a professora vai te ensinar. Então vamos lá. Você, como gerente de projetos do nosso Rock in Rio, já possui o Scope e o plano de qualidade, não é mesmo? Prof, Scope e plano de qualidade? Exatamente. Lembra que nós trabalhamos nas nossas aulas anteriores e você tem aí o conteúdo no seu livro? Então, dê aí uma checada para dar aquela refrescada na mente, não é mesmo? Porque é importante já estarmos nessa etapa frente aos conteúdos que nós aprendemos antes, não é mesmo? Então, agora sim, temos Scope, plano de qualidade? Vamos à frente. Olha só. E agora você precisa fazer o nosso plano de riscos. Como funciona ali o gerenciamento de riscos? Como ele é feito? Planejar o gerenciamento de riscos, a gente precisa como ponto inicial. Então, olha só, o que a gente começa fazendo, profa, para ter ali o nosso plano de riscos? Planejando o gerenciamento de riscos. Ah, professora, eu não acredito. É isso mesmo. Profa, sempre que a gente vai começar a fazer alguma coisa, tem que ter o planejamento antes? Exatamente. Todo planejamento, ele é necessário, ele é importante para pontuar os passos seguintes. Ele é importante para organizar as ações, para elencar as pessoas certas na hora certa, para saber o que vai ser feito, para planejar todo o alinhamento e a continuidade do nosso projeto. Mas, prof, até no gerenciamento de riscos, exatamente, para nós colocarmos em prática o gerenciamento de riscos, é importante que nós possamos ter um planejamento prévio para que o gerenciamento seja o melhor possível, ok? Retomando. Então, vamos lá. Planejar o gerenciamento de riscos. Posteriormente, nós vamos identificar os riscos, realizar a análise qualitativa de riscos. Posteriormente, olha só, realiza uma outra análise, mas aqui é a quantitativa de riscos. Depois nós vamos planejar respostas aos riscos e, por fim, monitorar e controlar riscos aí para ter um bom plano de riscos e um gerenciamento de riscos ainda mais conciso. Profa, eu sei que eu vou ter que fazer um plano do risco, eu sei que é importante o gerenciamento do risco e que ele é essencial, mas eu vou gerenciar isso, correto? Exatamente. Mas, profa, pera, o que é um risco? Olha só no quadro. Risco. O que seria o risco de um projeto, professora? Me explica isso. Então, vamos lá. Olha, a palavra risco deriva da palavra italiana risicare, que significa ousar, e também deriva da palavra do latim risico e risco, no sentido de incerteza. Olha que interessante, ele tem origem da palavra ousar e da incerteza. Então, pra gente hoje, o que é o risco? Risco é evento ou condição incerta, algo que pode acontecer. Se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo no projeto. Opa! Profa, tem efeito positivo, mas também pode ter efeito negativo. Por isso, a gente tem que fazer o quê? Conhecer, estudar, compreender, planejar. Professora, de novo, você com esse planejamento, ele é essencial.
Abraça aí o planejamento, porque nós vamos precisar de planejamento em todas as fases do nosso projeto, da nossa vida pessoal, de tudo. Então, também planejamento no gerenciamento de riscos, ok? Dando continuidade no quadro, olha só. Temos 2 tipos de riscos aqui, importante, aluno, para que nós possamos conhecê-los. Primeiramente, olha só. Nós temos os riscos internos, internos, aqueles ligados ao processo de desenvolvimento do empreendimento. Esse é o interno. E também nós temos os riscos externos, que são o quê? Aqueles que se encontram fora ali do controle dos líderes do projeto. Então, olha só, ele se coloca fora. Então, é importante colocar o quê? Estes pontos sobre os riscos externos. Então, a gente já viu aqui que são aqueles que estão fora do controle dos líderes do projeto. Mas, sempre tem um mas, né? Exato. Mas que podem ser previstos, pode estar fora do controle, mas pode ser previsto. Tais como, olha só, alteração da taxa de câmbio, a inflação, impactos ambientais, às vezes aumento de tributação, aumento de impostos, não é mesmo? Porque nós sabemos que a carga tributária que nós pagamos, ela já é alta. Impactos ambientais, legislação do país, enfim. São situações que elas não estão ali no nosso controle, mas que nós possamos prever que isso vai acontecer. Se acontecer, opa, tem aqui o plano B, já sei como lidar com essa situação, sem problema algum. Então é importante aí conhecer tanto riscos internos quanto os externos, não é mesmo? Dando continuidade aqui no nosso quadro, temos aqui a probabilidade de ocorrência, a probabilidade de vir a acontecer, de corrermos aquele risco e acontecer. O que a gente faz, prof? Aqui na probabilidade de ocorrência, olha só, qual a chance desse risco realmente ocorrer ao longo do projeto? É alta? É baixa? Pode acontecer? Eu preciso saber. Eu preciso saber tudo, conhecer tudo para tomar a decisão ali mais acertada, mais assertiva, não é mesmo? Então, a gente tem que saber. Profa, se acontecer, qual é o impacto disso? Caso o risco ocorra, ele vai impactar muito, seja de maneira positiva ou negativa, o desenvolvimento do projeto. Qual será o impacto disso? Se o risco ocorrer, se acontecer aquilo que a gente estava ali prevendo, será que o impacto vai ser positivo ou negativo? É por isso que eu preciso conhecer os riscos que eu estou correndo. Então, vamos lá. São 6 os processos aqui para que nós realizamos o gerenciamento do risco. Então, a gente tem que se atentar a cada um deles. Primeiro, professora, de novo, você com esse planejar. E ele é o primeiro. Planejar o gerenciamento dos riscos. Como eu vou gerenciar? Qual é o tamanho desse risco? Eu preciso planejar quais ações eu vou tomar para que tudo ocorra bem, para que tudo caminhe bem. Então, é importante o quê? Conhecer e sentar, entender, compreender e planejar. Ok? Depois de planejamento, nós vamos fazer o quê? O nosso segundo tópico, identificar os riscos, saber o risco que eu estou correndo. O impacto dele vai ser alto ou baixo, positivo ou negativo. Eu tenho que compreender esse risco. Por quê? Porque eu estou correndo ele. Porque está em jogo ali o meu projeto, a minha empresa, o meu trabalho, a minha carreira. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Porque se eu não souber, pode acontecer o pior ou o melhor. Mas a gente não vai deixar isso na mão da sorte, não é mesmo? Sabe por quê? Porque a gente está estudando, compreendendo, entendendo tudo isso e também planejando. Então, vamos lá. Segundo tópico, identificar os riscos. Como a professora colocou, é importante conhecê-los e compreendê-los. Já que no nosso terceiro processo para realizar o gerenciamento dos riscos, é importante realizar uma análise qualitativa dos riscos, compreendendo ali, mensurando os impactos, os benefícios provindos e também uma análise quantitativa dos riscos. Qual é a probabilidade disso acontecer? Isso acontece muito, acontece pouco? Qual é a quantidade aí dessas ocorrências? Disso vir a acontecer ou não. Eu também preciso estar ciente disso tudo e compreender melhor. Posteriormente, nós vamos,
Planejar a resposta dos riscos. Ai, professora, tem que planejar o gerenciamento. Até a resposta aos riscos a gente tem que planejar, com certeza. E esse planejamento aqui ele é muito sério. Por quê? Porque nós vamos planejar a resposta ao risco. Aconteceu? Opa, ativa o plano B. Essa é a resposta. Por exemplo, às vezes você está ali numa negociação super séria, super importante para a sua empresa, daí como nós vimos aí tem um risco externo e acontece o quê? Aumenta aí o valor da moeda externa, por exemplo, aumenta o valor do dólar e aquele valor que vocês tinham negociado subiu e você não vai dar conta de pagar esse novo valor. Ah, meu Deus, isso é um risco externo, não é mesmo? Mas calma, nós já vimos que esse risco poderia acontecer. Nós já planejamos uma resposta a esse risco. E onde foi? Lá na negociação. Se a moeda subir, mantém o valor fechado no contrato inicial. Respondemos ao risco. Fizemos esse planejamento. Nós vimos que isso estava fora do nosso controle, mas nós previmos isto. E frente a isso, nós colocamos uma cláusula importante no contrato que foi discutida na negociação e foi dado o aval, o ok de ambas as partes. E agora está resolvido. Se esse risco vier a acontecer, como foi o caso, está tudo certo. Por quê? Porque nós já planejamos a resposta ao risco. Por isso é importante você aí, como um empreendedor, um líder nato, um gestor de projetos, é importante sempre você estar com o olhar, lá na frente. Porque as coisas podem acontecer. Sempre são as possibilidades. Pode acontecer. Estou prevendo isso. Será que acontece ou não? Se acontecer, esteja preparado. E esteja sempre olhando à frente, compreendendo, entendendo hoje e olhando à frente. Ok? Para que você possa ali se precaver frente aos possíveis riscos e ter um bom gerenciamento dos riscos. Ok? Agora, o nosso último processo ali de gerenciamento. Olha só. Monitorar e controlar os riscos. Professorado, depois de tudo isso, ainda tem que monitorar e controlar? Exato. Por quê, prof? Porque é importante ter esse monitoramento, esse controle, para ver os impactos do risco. Está ali monitorando, vendo se está tudo certinho, se a empresa está caminhando bem, se ela está reagindo bem a este risco. Então é importante o quê? Ter tudo muito bem monitorado e controlado para você ter certeza que a sua empresa está tirando de letra aí esse risco, que você se posicionou bem, você como um bom gestor de projetos soube o que fazer na hora certa ali, tomou as devidas providências para que o pior não acontecesse e agora só ficar de olho e acompanhar. Então, aqui temos os nossos 6 processos para um bom gerenciamento de riscos, não é mesmo? E agora, dando continuidade, olha só. Temos aqui alguns passos essenciais para conseguir dar continuidade aí e realizar o quê? A nossa gestão dos riscos do projeto. Então, primeiro nós vimos aqui a importância o quê? De planejar o gerenciamento dos riscos, identificar tudo mais. Agora, a gente vai realizar o quê? A análise qualitativa, com base o que é na probabilidade daquele risco vir ou não acontecer. Depois, aqui no nosso segundo passo dessa jornada, nós vamos verificar os valores e vamos priorizar do maior para o menor risco. Maior risco dá preferência, menor risco a gente resolve depois ali do mais urgente. Terceiro passo, daí sim nós vamos calcular o impacto para cada risco. Olha, esse risco aqui ele é muito grave, o impacto dele vai ser grandioso, a gente tem que dar atenção. É importante aqui para saber ali quais são os riscos que nós devemos eliminar primeiro. E depois o quarto passo, ações de resposta aos riscos. Como eu vou reagir a essa situação? A minha reação vai ser a mais correta? Então é por isso que agora nós vamos analisar uma tabela para que nós possamos compreender se aquilo é o mais adequado ou não naquele determinado momento. Profa, um gerente de projetos também tem que ter esse feeling, né, esse sentimento, essa sintonia com o projeto. Exatamente, é importante saber o que está acontecendo e reagir na hora certa, do jeito certo, para que você seja certeiro, pontual nas suas soluções. Ok? Então, vamos à tabela. Primeiro e segundo passos, olha lá. Classificação de riscos de maneira qualitativa. Então, olha lá. Aluno, lembrando aqui que estes valores aqui são valores, por exemplo, que nós podemos encontrar em algum software, são valores o quê? Hipotéticos, ok? Só para a professora mostrar para você o andamento aqui da nossa tabela. Então, vamos lá. Primeiro, classificação de riscos qualitativa. Então, olha só, o primeiro risco,
montagem do palco não ficou pronta. Então, opa, vamos lá. Olha, a probabilidade disso acontecer é 0,2 e o impacto aqui já seria 0,9. Então, aqui para a gente ter o cálculo da prioridade, a gente faz o quê? A probabilidade vezes o impacto. Então, olha lá, 0,2 vezes 0,9, 0,18. Prioridade, 0,18, daí aqui a gente tem uma legendinha. Alta é acima de 0,55, média é entre 0,23 e 0,55 e baixa ali para baixo de 0,23, para baixo ou igual. Então, aqui nós temos os pontos para compreendermos melhor aqui a nossa classificação de riscos qualitativa. Então, ok, vamos aqui dar continuidade, olha só. Os riscos aqui foram colocados, não é mesmo? Iluminação do parque falhar por motivos técnicos, bombeiro não aprovar o plano de segurança, haver feridos ou pessoas passando mal no evento. Opa, pera lá, feridos? Isso é sério, profa? Exatamente, então vamos lá. Ó, probabilidade disso acontecer, 0,7. Pode acontecer, as pessoas podem passar mal no evento. Acontece. Impacto, 0,4. Desculpe. 0,4, melhor dizendo. Então, vamos aí calcular. Probabilidade vezes impacto, 0,28. É uma prioridade média, então a gente já tem ali que ficar mais de olho nisso. E, por fim, acidentes na roda gigante. Olha só, probabilidade 0,3, impacto 0,9. Então, a gente faz ali a multiplicação 0,27. É uma prioridade média, a gente também tem que ficar atento aí a esta situação. Já no nosso terceiro passo, lembrando que nessa tabela aqui, só dando um esclarecimento, é o primeiro e segundo passo. Primeiro passo, realizar uma análise qualitativa com base na probabilidade do risco, não é mesmo? E o segundo passo, verificar os valores e priorizar do maior para o menor risco. Então, o maior aqui está sendo o nosso risco 4. Então, esse seria o priorizado, ok? Frente ali aos cálculos realizados. E agora nós vamos para o nosso terceiro passo, que é o quê? O terceiro passo é calcular o impacto para cada risco. Então, cada risco tem um impacto. E a gente tem que saber qual é o maior impacto, quais são os menores impactos e reagir de maneira correta frente a estes impactos, eliminando aí possíveis atrasos numa reação, um risco, não tem ninguém para resolver, nada para resolver. Imagina alguém ferido, não tiver um bombeiro ali, uma ambulância. Não é o correto, não é mesmo? Ainda mais num evento grande como esse. Então, estão sendo tomados ali todos os cuidados necessários para que os riscos sejam minimizados, para que o melhor aconteça, não é mesmo? Para que tudo caminhe bem nesse sentido. Então, vamos lá, terceiro passo. Olha só. Classificação de riscos quantitativa. Prof, é igual? Não, a outra era qualitativa, essa é quantitativa. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a probabilidade e aqui valores em milhares de reais. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui nós temos, por exemplo, de novo lá, montagem do palco não ficar pronta. Probabilidade 0,2. Profa, de onde vem esses valores? A professora também esclarece. Pode ser de um software, aqui são valores hipotéticos para a gente calcular, tá? Para vocês verem ali a dinâmica da tabela. Então, ó. Montagem do palco não ficou pronta. Probabilidade disso acontecer é 0,2. Beleza. Olha ali os milhares de reais que estão em jogo. 12 mil. Então, aqui nós temos o quê? Um valor esperado da probabilidade vezes o valor. 2.400. No caso, é 2.400, exatamente. Então, nós temos aqui uma prioridade média. Lembrando da nossa legenda aqui, temos também, ó. Prioridade alta, acima de 5 mil. Média, entre 2 mil ou menor ou igual a 5 mil e baixa, menor ou igual a 2 mil. Então, temos aqui os valores sendo colocados. Então, profa, olha ali, o quinto problema, acidente na roda gigante. Probabilidade 0,3, o valor ali, 90 mil reais, é um valor alto, não é mesmo? Ali o valor esperado a ser calculado, 27 mil. Prioridade aqui é alta, ó, maior que 5 mil. É uma prioridade alta. Então, frente a todos os problemas, através da análise quantitativa, nós vimos que o risco maior é algum acidente ali na roda gigante, não é mesmo? E depois nós temos ali o palco não ficar pronto, sem palco não tem evento, e depois ali haver feridos ou pessoas passando mal no evento com 2,100. Então, a gente tem que tomar ali todas as precauções, tudo aquilo que for mais adequado. Para quê? Para que o evento ocorra ali da melhor maneira possível.
E já o nosso quarto passo, que é o quê? Ações de resposta ao risco. Então, olha só. Vimos aqui que o nosso risco 5, ali os acidentes na roda gigante, ele tem um alto impacto. Que medidas a gente tem que tomar para não acontecer? Segurança ajuda as pessoas ali, os seguranças, né, as pessoas que estão ali, ajuda as pessoas a entrarem no brinquedo e usarem os cintos de segurança antes da roda gigante funcionar. É importante também um monitoramento por câmera e a possibilidade de paradas de emergência caso aconteça. Depois, o outro risco que nós tínhamos ali, que a professora mostrou, era o quê? Era o nosso risco 1. A montagem ali do nosso palco não ficar pronta. Ela é de médio impacto, mas pode acontecer. A probabilidade é baixa. Mas se acontecer, o palco não ficar pronto, os aparelhos serão ligados num palco reserva, que conta apenas com base mais alta iluminação, sem o efeito de concha acústica. O som não vai ficar legal. Então, você vai ter um evento de música sem o principal, que é o quê? O som chegando a todos. E temos ali o nosso quarto risco ali na escala, que seria que se caso houvesse feridos ali no evento ou pessoas passando mal. Ele é de médio impacto. Então, para que isso não venha acontecer, é importante o quê? Pontos de monitoramento por câmeras, placas indicadoras do caminho da enfermaria e das ambulâncias. Colocar as ambulâncias em locais estratégicos ali seriam o quê? Uma boa pedida para que os riscos fossem minimizados. Por quê? Porque as respostas ao risco, caso aconteça, eram muito rápidas. Por quê? Porque a gente planejou um bom gerenciamento dos riscos. E agora sim, nós vamos para a nossa SP2. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! E agora sim, dando continuidade, já na nossa SP2, convido você, aluna, a startarmos o conhecimento acerca da gestão das aquisições do nosso projeto. Então, a gente já conversou sobre os riscos e agora nós vamos entrar aí no conceito acerca das nossas aquisições. Então, vamos lá? Lembrando que você é o nosso gerente de projetos do Rock in Rio. E olha só, agora aconteceu uma situação e a gente vai ter que ajudar aqui, nós vamos nos ajudar para que você possa tirar isso de letra, aluno. Então, vamos lá. Ó, o fornecedor contratado, na pressa de receber a bonificação estipulada lá no contrato, ele não fez tudo o que precisava. Olha só, quis a bonificação, mas não fez o que precisava. Já começou errado. Então, o piso de madeira, ele era para ser revestido e não foi revestido. As cores da iluminação não estão conforme o plano do especialista em iluminação e o centro do palco tem problemas. Olha só, já estamos vendo aí que algo está errado. Para corrigir, melhorar para nós, ótimo. Para corrigir tudo isso, o fornecedor vai levar 15 dias. Mas, profa, será que a gente tem 15 dias? Exatamente. Atrasa nosso cronograma, não é? Então, olha só o que aconteceu. Para corrigir tudo isso, o fornecedor levará 15 dias e necessitará de mais materiais e a gente vai ter que pagar por esse material. O custo não é mais o combinado. O custo do palco subiu no valor de 50 mil. É um valor alto, não é mesmo? A gente tem o caixinha lá do Rock in Rio, nós temos, só que o dinheiro está comprometido. Como assim 50 mil a mais? A gente não esperava isso, não era o que tinha sido combinado, não é mesmo? Então, por quê? Por que vai ter mais esse atraso, essa elevação do custo? Onde foi o erro? Então, agora nós vamos buscar conhecer, identificar e sanar. Olha só. O contrato possui cláusulas de ressarcimento de custos e de incentivo. Ó,
Tem de incentivo, beleza, mas só se tudo ocorrer perfeitamente bem. Sendo ali o tipo CMRI, que é o quê? Custo mais remuneração de incentivo, caso tudo aconteça bem. E muitas transações isso pode acontecer, geralmente ali em transações maiores. Então, a remuneração de incentivo, para que tudo fosse entregue no prazo, bonitinho, está estipulado no contrato e vale 80 mil, mas essa iria ser paga ao fornecedor se tudo ocorresse bem, e o que aparentemente não é o que aconteceu, não é mesmo? Então vamos resolver isso daqui. De acordo com a situação apresentada, o fornecedor receberá o bônus de 80 mil? Será que ele vai receber? Aluno, você como gestor aí, como gerente de projetos, o que você acha? Então olha só, vamos lá. O custo extra ali de 50 mil reais para corrigir os problemas apresentados será de responsabilidade sua ou do fornecedor terceirizado? Quem que vai ter que pagar esses 50 mil? Porque falaram que o palco tem problema, entregou as coisas com problema. Para arrumar isso é 50 mil. Quem que vai pagar? A gente precisa saber isso, tem que fazer o quê? Olhar contrato. Então, qual a justificativa e a base, o apoio ali para cada decisão que você, como gerente de projetos, precisa tomar? Profa, eu sou gerente de projetos do Rock in Rio, não sou? Exatamente. Eu estou confuso. O que eu preciso saber? Desculpe. O que eu preciso saber? O que eu preciso estudar para tomar essa decisão? Como, profa, que eu vou decidir isso? Fica tranquila, profa, vai te mostrar o caminho para quando você passar por isso no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho, você vai tirar de letra. E olha só, voltando ao quadro. Profa, então agora vamos lá. Eu preciso rever a situação para poder decidir, não é mesmo? Exato, para isso a gente tem que pensar. Como planejar compras? Profa, o que isso tem a ver? Porque isso que nós adquirimos é uma aquisição. Lembra que a professora comentou para você realizar, ter boas aquisições, tem que saber negociar bem? E para negociar bem, você tem que ter contrato. Um contrato bem feitinho, com tudo descrito. Deu problema? Opa, vamos ver no contrato, porque lá na negociação, caso isso viesse a acontecer, a gente já deixou aqui uma saída. E a gente vai seguir o que está no contrato. Então, vamos entender, rever contrato. Voltando, olha só. Então, para isso, nas aquisições, nós temos o quê? Que planejar as aquisições, planejar as compras. Então, a gente tem que conhecer os tipos de contratos e também os critérios ali de concorrência. Para quê? Para ter uma boa negociação. Nós também devemos pensar como conduzir as aquisições ali que estão acontecendo, os controles destas aquisições e os indicadores. Eu preciso conhecer e seguir também indicadores ali apontando, focando em buscar o melhor. E por fim, como controlar essas aquisições? Como garantir que eu vou ter qualidade? Como ali garantir que eu vou ter uma segurança frente aos riscos de aquisições? Eu preciso cuidar disso tudo e ter no contrato, não é mesmo? Eu tenho que tomar esses cuidados lá na minha negociação para, caso o pior venha acontecer, caso o risco ocorra de maneira negativa, eu tenha uma resposta, não é mesmo? Mas, profa, pera lá. Aquisição. O que é aquisição, profa? Então, agora, para a gente esclarecer isso, vamos ao quadro. Olha só. A aquisição, aqui como nós podemos ver, ela significa o quê, profa? A compra de recursos que não estão disponíveis dentro do ambiente do projeto. Não tem aqui, a gente tem que adquirir, a gente tem que comprar. O objetivo do gerenciamento de aquisições é o quê? É a obtenção de materiais, equipamentos e serviços que estejam ali de acordo, tem que estar de acordo, né? E dentro das especificações técnicas de desempenho, qualidade, dos prazos e custos, conforme descritos onde? Nos documentos que servirão de base para a aprovação do projeto. Ou seja, eu vou comprar aquilo que é de acordo com o projeto, não é mesmo? Então, aqui, nós vamos ter ali o que é construído? A parte da concha acústica, ali a área do público e a área de lazer. No nosso Rock in Rio, beleza? Beleza. O que vai ter na área de lazer? Roda gigante. Ah, e o bate-bate? Não, pera lá. Carrinho bate-bate, tromba-tromba, não estava no nosso escopo, não é uma aquisição que nós devemos fazer porque está fora do orçamento. Não tínhamos combinado isso. Então, opa, não.
comprar o que está lá, certinho, bonitinho, de acordo com qualidade, nas normas, é aquilo lá, ok? Não adianta a gente ficar saindo também, comprando coisas ali aleatórias e no final, para terminar o projeto, tem projeto para terminar, mas o dinheiro não está lá. Não é isso que a gente quer. É fazer tudo de acordo. O valor certo, terminando o nosso projetinho, entregando o Rock in Rio, não é mesmo? Então, vamos cuidar aí, porque a professora já falou, dinheiro não dá em árvore, não é? A gente tem que cuidar. Retomando ao quadro, vimos a aquisição, processo de gerenciamento de aquisição. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que planejar o gerenciamento de aquisição. Ah, professora, planejamos ali o gerenciamento de risco, de aquisições também. Exato, planejamento não adianta, ele vem aí na frente. Depois, nós vamos conduzir as aquisições para que sejam as mais adequadas de acordo com o escopo do projeto. Vamos controlar as aquisições. Ó, tromba-tromba não é para comprar. Então, opa, controla. Não vai comprar isso aí, não. É roda gigante o negócio aqui. E, por fim, encerrar as aquisições, sabendo que você teve boas aquisições, de acordo ali com o escopo do nosso projeto, tendo ali um bom gerenciamento das aquisições do nosso projeto, fazendo ali aquilo que estava combinado, aquilo que estava de acordo com o bom andamento ali do nosso Rock in Rio, não é mesmo? Então, agora, olha só, mais uma vez aqui, temos algumas partes para poder resolver essa situação, visto que nós já aprendemos ainda mais sobre gerenciamento de aquisições. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, profa, eu que tenho que pagar aquilo lá ou será ali o pessoal dos fornecedores que não cumpriram? E eu vou ter que pagar aqueles 50 mil mais a bonificação? Como é que vai funcionar? Então, primeiro a gente tem que entender o problema. Entendendo a situação, entender o contrato. Tô com dúvida. Profa, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, não sei que decisão eu tomo, não sei onde que eu... Professora, eu tô no sufoco, me ajuda. Vai ler o contrato. Mas, professor, eles estão aqui me cobrando. Vai ler o contrato. No contrato, você fez ali as saídas emergenciais caso o pior acontecesse, não é mesmo? Você planejou aquilo, você foi além. Lá no seu planejamento da aquisição, você já se preparou para que o quê? Houvesse ali o plano B caso o pior acontecesse. Você colocou isso no contrato. Você foi muito esperto, viu, gerente de projetos? Parabéns. Então, estou com dificuldade? Vamos ler o projeto. Então, olha só no quadro. Ler o projeto, desculpe. Ler o contrato, não é mesmo? Volta lá no contrato. Vamos entender o contrato. Tanto projetos que a professora aqui colocou a palavra projeto, mas é o contrato. Então, a gente vai fazer o quê? Estou com dúvida. Vai ler contrato. Estou com dúvida na aquisição, professor, me ajuda. Vamos ler o contrato e entender. Depois nós vamos analisar o cenário usando o contrato como pano de fundo. O contrato vai ser a nossa base. O que vai ser decidido vai ser com base no contrato. E aí sim nós vamos ter o resultado final desta análise. Por quê? Porque ela vai ser pautada no contrato, que estava ali tudo bonitinho, lembrando que o contrato tem valor legal. Então vamos lá na parte 1. Vamos entender esse problema. O fornecedor entregou o produto e o serviço fora da especificação. Não era isso que a gente combinou. A correção disso vai trazer um atraso de 15 dias na entrega e vai custar 50 mil a mais. Ai, meu Deus, vai doer no tempo e no bolso. Então, o fornecedor, ele quer, além disso tudo, receber a remuneração fixa de incentivo que estava no contrato no valor de 80 mil. Mas essa remuneração, ela seria paga caso tudo fosse entregue bem, que não é o que aconteceu. Então, a gente está aqui entendendo o problema, não é mesmo? Retomando, vamos só na nossa parte 2. Agora, nós vamos o quê? Entender o contrato. Então, vamos lá? O tipo do contrato é o CMRI, que é o custo mais remuneração de incentivo. Beleza. Neste contrato, o combinado com o fornecedor é que se houver adiantamento de prazo de entrega ou atraso, ele receberia ali bônus. Beleza, então, se houvesse. Claro que esse acordo ele foi baseado em algo relacionado a metas pré-estabelecidas pelo gerente de projetos, onde haja vantagens referente a custos, prazo ou qualidade. Então, ele seria pago se houvesse ali o quê? Adiantamento da entrega. Caso houvesse atraso, seria algo benéfico, mas não foi. O produto a ser entregue não vai ser melhor que o outro, não vai ali ser mais barato que o outro, não vai ter benefício nenhum desse atraso. Então, olha só, falhou o que na questão custo, prazo
ou qualidade. Ou seja, o fornecedor recebe pelos custos apontados e acordados em contrato. E, além disso, ele receberia um valor de incentivo caso cumprisse ali os objetivos delineados no contrato. Então, estamos ali entendendo o contrato. Então, vamos para a parte 3 aqui, que é o quê? Analisar o cenário usando o contrato como base. Então, vamos lá. Fazer linkar ali a questão que aconteceu junto com o contrato. Então, nesse caso, nós vamos analisar se há necessidade de pagar ou não esse bônus. Olha só, o contrato é claro quando diz que o cliente, o contratante, nós do Rock in Rio, iremos pagar reembolso de custos e vamos pagar o bônus em caso de adiantamento ou qualquer interferência que seja positiva, benéfica em custo, prazo ou qualidade. E não foi o que aconteceu. A interferência foi negativa, atrasou, não teve qualidade. Na verdade, a qualidade foi pior, porque vai ter que trocar tudo e a gente vai ter que pagar mais. Então, o fornecedor vai atrasar 15 dias a entrega do produto, pois este está fora da qualidade do escopo contratado. Será necessário esse tempo para poder corrigir. Então, olha só, nosso fornecedor falhou. E já então, na nossa parte 4, a gente consegue ter aqui o resultado final da nossa análise. Então, vamos lá compreender esse contexto. Olha só, o cliente ele terá de reembolsar os custos da reforma, então a gente vai ter que pagar os 50 mil. Por quê? Porque os 50 mil você paga, você não vai ter palco. Então, nós vamos ter que arcar com esse valor aqui, pois nesse tipo de contrato os custos são reembolsáveis. Então, teve custo? Então, beleza, a gente vai pagar os 50 mil, mas nós não vamos pagar os 80 mil. Nós estamos livres de pagar essa bonificação. Por quê, profa? Porque a outra parte não cumpriu com aquilo que estava no nosso contrato. O fornecedor não cumpriu as metas estipuladas de prazo de entrega, de qualidade, então ele falhou. Então, nesse tipo de contrato, o que vai acontecer? Nós vamos ter que reembolsar ali esse valor, porque senão nós não vamos ter palco. Então, a gente vai ter que arcar com 50 mil, mas a bonificação lá dos 80 mil não. Por quê? Porque era para ser paga se tudo ocorresse bem. Não ocorreu, outra parte não cumpriu ali com o planejado, nada de pagar os 80 mil, ok? Então, é nesse contexto que eu convido você já à nossa SP3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! E agora sim, já na nossa SP3, nós vamos conversar sobre já a gestão da sustentabilidade do projeto. Nós vimos riscos, vimos as aquisições e agora sim, sustentabilidade aqui no nosso projeto. Vamos aprender mais para resolver mais uma SP. Olha só no quadro. Nessa nossa terceira SP, a gente vai conversar sobre algo muito importante. Então vamos lá. Você é o nosso gerente de projetos do Rock in Rio, não é mesmo? Então agora a sua tarefa, aluno, será fazer um relatório identificando o tipo de sustentabilidade envolvida. Olha só, será um desenvolvimento socioeconômico ou uma responsabilidade socioambiental ou até mesmo a ecoeficiência? Qual tipo de sustentabilidade nós estamos lidando? Depois você vai descrevê-la e preparar um plano para evitar que algo de ruim venha acontecer a partir desse projeto. Então a gente não pode ali fazer que nada de mal aconteça. A sociedade, a natureza e a economia daquela região, não é mesmo? Então, nós temos que ter ali estes cuidados importantes acerca da sustentabilidade. Ai, professor, então quer dizer que sustentabilidade não é só o meio ambiente? Não, vai muito além. A gente trabalha também a questão econômica e a questão social, ali dando o embasamento, o apoio necessário
para a nossa sustentabilidade acontecer. Vamos aprender mais? Olha só no quadro. A professora traz aqui essa imagem que ela nos traz um conhecimento muito rico e muito interessante. Olha só. O que significa sustentabilidade? A sustentabilidade, ela é um tripé. Ela tem 3 bases importantes e as 3 são importantes iguais. Olha só, quais seriam elas, profa, para que a sustentabilidade ficasse aqui equilibradinha? Seria trabalhar a questão econômica. Tem que ter lucro? Tem que ter lucro, mas não a qualquer custo. Tem que ter lucro? Tem que ter lucro, uma empresa tem que ter lucro. Mas não é ali devastando toda aquela região, toda a mata daquela região, ali fazendo o pior para aquela sociedade, com poluição, ou então você está ali naquela sociedade, você está ali naquele mercado com pessoas ali, com bairros, com casas à sua volta e você não emprega ninguém. Qual é o impacto disso? Uma empresa grande vai para lá e não emprega ninguém? Como assim? Só máquinas? Como é que está acontecendo? É importante cuidar do impacto ali na questão econômica, na questão social e na questão ambiental. Se você fizer o melhor, até mesmo empregando ali aquele pessoal, aquela sociedade, o que acontece? As coisas começam a melhorar. Por quê? Porque você consegue mover o mercado deles, o mercado ali, a questão econômica daquela região, cuidando ali para ter uma boa preservação do meio ambiente, para que as pessoas possam conviver ali de uma maneira saudável, com qualidade de vida. Agora, se imagina aí do lado de uma empresa que com aquela poluição constante, as pessoas em volta ali se sentindo mal. Com certeza você já deve conhecer um caso assim de uma empresa grande no qual ali as pessoas ao redor começaram a ter problemas respiratórios ou algum outro tipo de problema de saúde. Então, isso impacta. A empresa tem que cuidar disso tudo. Por quê? Porque ela também tem um impacto da sustentabilidade ali onde ela se insere. Então, vamos fazer o melhor para a nossa sociedade, não é mesmo? Retomando aqui a nossa figura, o tripé da sustentabilidade. Focar aqui na melhoria da questão econômica da região, na questão social, não só externa, mas também interna ali, para as pessoas que trabalham dentro da organização. Trabalhar com segurança, com um bom clima organizacional, que as pessoas tenham um plano de carreira para um dia poder crescer, né? Se ela quiser ali conquistar cargos mais altos, por exemplo. São ali questões interessantes para serem trabalhadas na sustentabilidade. E também ambiental, protegendo o meio ambiente ao redor da organização, fazendo com que a organização se atente ali a alguns pontos importantes, como, por exemplo, utilizar às vezes a energia solar, diminuir o uso da eletricidade, ali cuidar ali no uso da água, não é mesmo? Ter ali algo para que você não precise utilizar, gastar água o tempo todo, usou, fecha a torneira, fica tudo bem bonitinho. Colocar essa cultura dentro da organização para as pessoas verem também que a natureza é algo escasso e que a gente precisa cuidar, não é mesmo? A água é algo tão importante e que às vezes a gente fica ali lavando uma mão por tempo, depois você lembra. A gente tem que preservar mais, não é mesmo? A gente tem que cuidar aí dos nossos bens naturais tão necessários à vida que a natureza nos oferta, não é mesmo? Então, a gente tem que ter, nós como seres humanos, ter essa concepção e as organizações ali como uma comunidade também precisa ter essa noção, não é mesmo? Então, a gente tem que valorizar as empresas que se preocupam aí com o meio ambiente, sim. Então, tripé da sustentabilidade, questão econômica, social e ambiental equilibradinhas ali para o melhor acontecer, ok? Retomando, então, olha só. Prof, eu ouvi ali você dizer que nós temos ali alguns tipos de sustentabilidade. Exatamente, olha eles aqui. Temos o desenvolvimento socioeconômico, a responsabilidade socioambiental, ecoeficiência e desenvolvimento sustentável aqui, para que nós possamos conhecer este tipo. Então, para que nós tenhamos uma boa gerência da sustentabilidade dentro de um projeto, mais uma vez nós temos o quê? Alguns passos a serem seguidos para que nós possamos alcançar a sustentabilidade aí dentro do nosso projeto, no caso do nosso Rock in Rio, não é mesmo? Então, olha só no quadro. Passo 1. Para começar, a gente tem que separar dados importantes do projeto que tenham o quê? Uma relação com sustentabilidade. O passo 2, nós vamos definir dentro do projeto ações para cada item ali incluso. E no passo 3, nós vamos ali
passar por cada item novamente e explicar sobre a tendência dos projetos assimilarem a questão sustentável. É importante focar no conceito, pautar na questão sustentável para que os projetos sejam ali melhor encaminhados, melhor norteados, não é mesmo? Então vamos lá. Passo 1, pensa no nosso Rock in Rio. A área lá é grande, não é mesmo? Pensa na nossa área de lazer. É uma área para 160 mil pessoas. Vai ter grande quantidade de lixo, porque vai ter gente, as pessoas vão comer, vão beber, então vai ter ali um descarte, não é mesmo? Pessoas, seres humanos, a gente produz lixo, é algo natural, porque nós somos pessoas vivas, não é mesmo? A gente come, a gente compra as coisas, a gente descarta, tem ali o lixo. Grande número de trabalhadores estarão lá, teremos muitas pessoas, então olha só, teremos para aquela comunidade uma elevação da economia. Por quê? Porque vai ter oportunidades para comércio e hospedagem. Economia aqui social, olha só, grande número de trabalhadores, a gente precisa de gente trabalhando, a gente precisa de mão de obra. Necessidade de mais transporte, e aqui também tem a questão ambiental, mais transporte, mais poluição, novas linhas para a população, cuidando aqui também do social e vendo também o econômico, porque se a pessoa vai pegar o transporte, ela vai pagar por isso. Empregos temporários, caráter social e a área construída pode ser preservada também ali a questão ambiental. Então, ali são passos para que nós possamos o quê? Separar dados importantes do projeto que vão ter relação com sustentabilidade. Já no nosso passo 2, nós vamos definir dentro do projeto ações para cada um desses itens, ações o quê? A serem implementadas ali. Então, olha só, nós temos uma área grande para 160 mil pessoas. O que a gente pode colocar aqui? Nós temos o plano de escopo, não é mesmo? Que vai trabalhar ali a importância de ter um bom transporte, de ter segurança, de ter ambulatório aí para caso alguém passe mal, poder recorrer. Depois nós temos aqui um plano de risco, que é, olha, o que a gente faz se acontecer o pior? A gente tem que ter o plano B. Se o risco acontecer, opa, já ativa aqui o plano B. Então, ó, manter ambulâncias e ambulatórios em funcionamento, ter uma rota de saída de emergência para caso a pessoa passe mal, a ambulância chegue em menos tempo ao hospital, porque vai ter trânsito, é um evento grande. Então, a gente tem que deixar o trânsito livre ali numa via só para emergência, só para as nossas ambulâncias. O pessoal de saúde que fica lá é um pessoal que tem conhecimento e capacidade para resolver esses problemas. Isso daqui vai trabalhar uma responsabilidade socioambiental ali para ofertar o melhor para as pessoas que vão estar usufruindo do nosso Rock in Rio, não é mesmo? E depois é importante ter um plano de monitoramento e controle. Como? Com câmeras de segurança, ali ofertando segurança para as pessoas, um ambulatório aberto, todos podem ir caso se sintam mal. Plano para evacuação rápida do local, aconteceu o pior, por exemplo, um incêndio, a gente tem que evacuar as pessoas da maneira mais rápida e mais segura e sempre ali bombeiros a postos. Então são cuidados ali que nós vamos trazendo o quê? Sustentabilidade, nós vamos o quê? Cuidando das pessoas. E já aqui no nosso passo 3, nós vimos que tudo isso é muito importante. Então, agora no passo 3, nós vamos repassar essas situações e focar nas questões mais sustentáveis e nortear aí as situações com o quê? Com um bom gerenciamento da sustentabilidade, colocando sustentabilidade no nosso Rock in Rio. Então, vamos lá, nosso passo 3. Primeiro, o que a gente pode colocar aqui? A gente pode trazer questões de responsabilidade socioambiental das pessoas também fazerem a parte dela. Então, a gente pode colocar lixeiras em vários locais, coletores seletivos, não é mesmo? Com plástico, metal, lixo orgânico, para as pessoas ali colocarem o lixo. Ter um acordo na prefeitura para manter o pessoal de limpeza ali ativo, trabalhando, os caminhões de lixo ali, para quê? Para que tenha ali um cuidado em escoar aquele lixo que o festival vai produzir. Grande número de trabalhadores, oportunidade de emprego, oportunidade para o comércio, para a hospedagem, necessidade de mais transporte, que também traz mais poluição. Isso trabalha o quê? E também, empregos diretos e indiretos. Trabalha o desenvolvimento socioeconômico ali da região. Vai ter trabalhando o quê? Trabalhando a questão de ter mais dinheiro sendo injetado na economia. E, por fim,
A área construída pode ser preservada no futuro para o uso aí em novos eventos ou para outros destinos, trabalhando a ecoeficiência, aproveitando ali as áreas verdes lá na frente. Então aqui nós trazemos o que? Uma boa gestão, um bom gerenciamento da sustentabilidade dentro de um projeto, da sustentabilidade no nosso Rock in Rio. E para que nós possamos conhecer, continuar conhecendo muito mais sobre aí estas questões que a professora traz na nossa aula de hoje, vamos à nossa quarta SP. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? E agora sim, já na nossa SP4, e agora nós vamos conversar sobre o gerenciamento do portfólio do nosso projeto. Olha só. Então vamos lá, conversar sobre o portfólio. É importante considerar aqui, já na nossa SP4, alguns pontos cruciais. Então os diretores do nosso projeto, eles estão com a intenção de instalar um parque temático, um shopping center temporário, estacionamento ou L ponto. Apenas um pode ser escolhido. E agora, qual? Você é o gerente de projetos, você precisa escolher. Então, para que a gente possa ter a melhor decisão aqui, nós vamos preencher um mapa estratégico que faz parte do plano de gerenciamento de portfólio para gerenciar esse portfólio. Ou seja, dessas quatro opções que nós temos aqui, qual vai ser a mais assertiva? Ali com o nosso mapa estratégico que compõe aí o nosso gerenciamento do portfólio de projetos. Qual será a melhor saída que vai ter mais rentabilidade, que vai ser feito ali de uma maneira com menos custo? O que será que a gente vai escolher? Vamos aprender para tomar essa decisão. Profa, portfólio, mas o que é um portfólio? Ele é um agrupamento de projetos, diferente da IAP, não é mesmo? Ele é um agrupamento de projetos, de programas ou ações não necessariamente interligados, que podem ser medidos e classificados. Então, ele é um conjunto ali de projetos, programas ou ações. Então, olha só, um portfólio aqui, tem um projeto aqui, um programa, um outro portfólio também, um outro portfólio que tem um programa, projetos, enfim, ele é esse agrupamento ali dos projetos, diferente ali da nossa EAP, não é mesmo, da nossa estrutura analítica, que ela faz o quê? Ela decompõe um projeto em si em grupos de trabalho menores, ok? Então, para a gente não se confundir. Então, temos aqui o nosso portfólio. Retomando ao quadro. Professor, vamos conversar sobre governança do portfólio. Vamos lá. Ela inclui os processos necessários para a seleção e investimento no nosso portfólio, o monitoramento e o controle dos investimentos realizados, a comunicação de decisões referentes a estes investimentos e também a segurança de que os mesmos continuem alinhados aos objetivos estratégicos. Então, a governança do portfólio aí, ela deixa a gente bem alinhado com aquilo que se espera. Então, a governança, ela avalia, direciona e monitora com foco na estratégia para uma boa gestão, que a gestão visa executar, controlar, agir e planejar. E a boa gestão, através do accountability, aí deste acompanhamento, não é mesmo, desta acentuação da situação atual, ela busca uma boa governança. Então, nós temos aqui estes pontos relevantes para a gente trabalhar. Então, olha lá. Dentro disso, nós vamos trabalhar o gerenciamento do nosso portfólio de projetos, beleza. Mas nós temos também que gerenciar os riscos ali dentro, que podem acontecer. Os riscos dentro do nosso gerenciamento do portfólio. Olha só. Gerenciamento de risco do portfólio. O que ele vai falar? Ele diz respeito à análise de condições ou eventos que, uma vez ocorridos,
possam causar efeitos positivos ou negativos para o nosso projeto. Pelo menos um objetivo estratégico do nosso portfólio pode ser danificado ou beneficiado, então a gente tem que saber de tudo isso. Então, olha só, aqui no gerenciamento de riscos do nosso portfólio, a gente precisa identificar o risco, antecipar o que pode não dar certo, analisar, tomar a decisão do que é relevante, do que é importante ou não, qual é o risco ali mais emergencial, planejar, ter ali um planejamento de ações corretivas mais adequadas, rastrear e monitorar tudo o que está acontecendo através de ações de rastreamento e controlar para poder ali corrigir possíveis desvios a partir, né, da nossa identificação que fecha aqui o nosso ciclo. E é isso aqui que a professora traz como a importância do nosso gerenciamento de risco. Então, olha só. Beleza, profa, mas eles deram aí pra gente 4 opções e a gente tem que saber qual é a mais adequada. Então, por isso, nós vamos construir aqui o nosso mapa estratégico. Então, a gente coloca aqui os nossos objetivos estratégicos e o quanto cada um deles vale. Aqui teremos o retorno, uma legendinha acerca do nosso retorno. Então, ok, profa, vamos lá. Temos os nossos projetos, parque temático, shopping temporário, estacionamento e o L-ponto. E aqui a inovação, tempo de execução, quanto menor tempo, melhor será. O aumento da receita, famoso, né? Vamos lucrar. Custos adequados, o menor custo é maior vantagem. Satisfação do público e payback, ou seja, o retorno do investimento. Então, vamos lá, olha só. O shopping temporário... Perdão, aqui na inovação, o nosso parque temático traz inovação, o shopping, o L-ponto. O estacionamento não é algo inovador, não é mesmo? O estacionamento geralmente nós temos aí em vários locais. Tempo de execução, menor é melhor. Então, parque temático, estacionamento e L-ponto. Aumento da receita, o que vai aumentar aí o lucro? O parque temático, o shopping, o estacionamento. Custos adequados, os menores custos, parque, estacionamento e o L-ponto. Satisfação do público, que o público vai mais se divertir, é o parque temático, não é mesmo? Eles vão aí se divertir nos brinquedos. E o payback disso, olha só, vimos aqui que o payback, o retorno do parque temático, ele é alto. Então, somando aqui as pontuações que nós tivemos, chegamos aqui a 980. E olha só, acima de 30 já é alto. Então, aqui nós temos essa pontuação, não é mesmo? O retorno, desculpe, focando aqui no nosso retorno, ok? Focando aqui, ó, melhor dizendo. Então, aqui o nosso payback, ele é alto. A somatória aqui do nosso parque temático é de 980, ali ficando em segundo lugar o estacionamento. Então, olha só, para pensarmos em projetos futuros, nós temos aqui o quê? As seguintes colocações acerca do nosso parque temático, que o custo dele é médio. O do shopping temporário, alto, estacionamento baixo e do L-ponto médio. O prazo para acontecer, olha só, o estacionamento é o mais rápido, não é mesmo? O estacionamento não vai ter muito segredo. E logo após já vem o parque temático. O retorno do investimento, o do parque temático é o maior. Satisfação do público também. Aumento da receita de 30%. Então, ele é o mais inovador. Então, frente aos projetos que nós podemos escolher, o nosso parque temático sai na frente. Ele vai ser mais rápido de montar, frente ali às outras opções. Ele vai ter ali custo relativamente baixo e ele vai ter muita satisfação pelo público e retorno ali do investimento. Então, aqui nós temos o quê? O nosso parque temático a ser construído. Então, para que nós possamos compreender aqui, se nós precisássemos realizar um gráfico de bolhas aqui, nós teríamos aqui ganho financeiro por tempo de execução. Então, aqui no nosso parque temático, ele teria o maior ganho financeiro, porque a bolinha aqui já está maior, e o tempo de execução dele seria relativamente menor. Então, aqui nós teríamos o quê? No nosso shopping temporário, que vai ter um gasto alto e mais tempo, não é mesmo? E o ganho financeiro não seria tão alto. A gente consegue ver aí o valor frente ao tamanho da bolha. O 4 aqui é o L ponto, também não é o mais interessante. O terceiro aqui é o estacionamento, que ele seria de rápida colocação, mas o ganho financeiro não seria tão interessante quanto o nosso gráfico de bolhas. Então, nós temos aqui a nossa opção do parque temático como a mais adequada a ser colocada aí frente ao nosso gerenciamento do portfólio do projeto, trazendo mais inovação para o nosso Rock in Rio e também retorno financeiro, frente ali ao custo-benefício, frente ao investimento para você subir o nosso parque temático. Então,
parque temático nós teremos no Rock in Rio. E para darmos continuidade, a professora convida você ao nosso participando da aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Então agora aqui retomando e iniciando o nosso Provocando Novas Situações, vamos ao quadro rapidamente. E aluno, agora é com você. Faça as suas atividades propostas no livro, pratique seus conhecimentos, não deixe ali de realizar, de desenvolver suas análises, os seus relatórios, porque tudo isso é extremamente importante. Então, aluno, a professora viu as colocações que vocês trouxeram, fico muito feliz com as participações de vocês, as participações dos nossos polos. Obrigada, a professora está de olho ali, eu agradeço imensamente. E agora eu deixo vocês aqui para o nosso momento de perguntas. Vocês já trouxeram algumas, a professora vai responder aqui no retorno do nosso momento, mas caso você tenha mais alguma, fique à vontade, dá uns minutinhos, a professora já retorna, ok? Traga a sua questão.
Então agora, retomando aqui os nossos momentos de pergunta, sobre a prova, leia o livro, estude aqui as nossas aulas, vocês não terão dificuldade ali, vão fazer uma prova, ó, sensacional para gabaritar, ok? Fiquem tranquilos, leia o material, tem todo o embasamento necessário. Sobre ali a questão, prof, nós poderíamos dizer que eles lucraram 30 mil reais? Poderíamos sim. Os 50 mil, infelizmente, tivemos que pagar, mas ali não precisou pagar bonificação. Se parar para pensar, 30 mil que veio para o caixa, não é mesmo? Bem colocado. E sobre uma colocação importante, a professora gostou muito das participações nos fóruns. Eu trouxe aqui no nosso fórum, agora que a professora abriu, né, o nosso último fórum, que já estava lá aberto para vocês participarem, uma fala muito interessante aqui da Jaqueline de Souza Cruz. E ela colocou assim, sobre a questão, né, do atraso dos fornecedores, as questões das mesas e cadeiras, você que fez o fórum tá ligado, não é mesmo? O que é que a profa perguntou. A Jaqueline colocou assim: sim, seria uma boa escolha e uma boa ideia ali trabalhar na questão das cadeiras, pois a Carla poderia utilizar as mesas e cadeiras e não se atrasar mais nos eventos que ela iria organizar, pois ela teria que ligar para os fornecedores das cadeiras e pressionar por causa do atraso. E se caso não resolvesse, iria tomar decisões de alugar outras cadeiras. Bem colocado, e a professora fica feliz com a sua participação, viu, Jaqueline? Obrigada. E as demais participações de todos vocês. Então, para a nossa prova, estude, se prepare, tenho certeza que você vai bem. Bons estudos a todos e até a próxima. Será que está tudo pronto mesmo para o evento que planejei? Eu já tenho o escopo e o plano de qualidade do meu projeto. Neles eu apliquei os diversos aspectos da gestão de projetos, mas ainda preciso aplicar o meu plano de gerenciamento dos riscos e avaliar as aquisições e os indicadores de sustentabilidade. No gerenciamento dos riscos, é preciso definir como os riscos serão identificados, registrados, acompanhados e tratados. Além disso, é necessário determinar as responsabilidades de cada um dentro da equipe, prever o orçamento dos riscos do projeto e estabelecer os prazos em que os riscos serão analisados e identificados. Em gestão de projetos, definimos risco como um evento ou uma condição incerta, que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo no empreendimento. Esses riscos podem ser internos ou externos. Os internos são inerentes às dificuldades e incertezas encontradas na realização e gestão dos projetos. Já os externos são aqueles que se encontram fora do controle da gestão do empreendimento, como alterações na taxa do câmbio, inflação e impactos ambientais. O PMI define alguns processos para o gerenciamento dos riscos. Primeiro, é preciso planejar o gerenciamento. Depois é necessário identificar os riscos e fazer as análises qualitativas e quantitativas deles. Em seguida, planejamos uma resposta aos riscos e, por fim, fazemos o monitoramento e controle para verificar os resultados. Dentre os riscos que podem acontecer, temos, por exemplo, o atraso do fornecedor na entrega de um serviço solicitado. Esse risco deve estar previsto e descrito no contrato de prestação de serviços assinado pelas duas partes envolvidas e deve ser controlado pelo gerenciamento de aquisições do projeto. O objetivo do gerenciamento de aquisições é obter materiais, equipamentos e serviços que estejam dentro das especificações técnicas de desempenho, qualidade, prazos e custos do projeto. Além disso, no gerenciamento de aquisições, podemos identificar o que é preciso comprar ou terceirizar e o que pode ser feito internamente. Essa técnica é conhecida como Make or Buy e é utilizada para definir uma relação custo-benefício atraente para cada bem ou serviço que será utilizado no projeto. Não podemos esquecer também que no escopo de qualquer empreendimento precisamos identificar o tipo de sustentabilidade envolvida no projeto, seja ela socioeconômica, socioambiental ou de ecoeficiência. Dentro de uma empresa, podemos ter diferentes agrupamentos de projetos, programas ou ações, não necessariamente interligados, mas que podem ser medidos e classificados através do gerenciamento de portfólio. Muitos projetos podem ser apresentados para uma empresa, mas como saber em quais investir? Quais devem ser priorizados? O projeto que vai ser escolhido para ser realizado tem que atingir as metas definidas pela empresa em seu plano estratégico, de uma forma mais eficiente do que os outros projetos que poderiam ter sido desenvolvidos, gerando mais valor para toda a empresa. A gestão de projetos envolve muitos detalhes que precisam ser seguidos. O sucesso de um evento começa com um bom planejamento. Portanto, não fique parado, procure sempre se informar e se atualizar. Tenham bons estudos e até mais.